Nos dias de hoje, a criação de um perfil em sites de relacionamento se tornou algo mais comum do que se imagina. Apesar de muitos ainda não admitirem, essas ferramentas têm um alcance altíssimo em toda a população mundial. Tinder, Grindr, Happn, Badoo, Poppin, Par Perfeito, Wapa e até mesmo redes sociais como Instagram e Facebook. Todos esses ambientes virtuais resultaram em novas portas de entrada para conhecer pessoas novas. O sociólogo Michael Rosenfeld, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, pesquisou como os casais se conhecem e permanecem juntos. E os resultados comprovam. 40% dos casais heterossexuais juntos no período de 2009 a 2017 se conheceram através da internet. Para casais homossexuais, a porcentagem é ainda maior. 2/3 deles se conheceram pelas redes. No Brasil, o modo como nos relacionamos também foi fortemente influenciado pelas mudanças trazidas pela cultura digital. Quando o assunto é tempo gasto na internet, nós brasileiros estamos no ranking em segundo lugar. Passamos 9 horas e 29 minutos do dia online. Só perdemos para as Filipinas, com 10 horas e 2 minutos de uso diário da internet. É natural, portanto, que parte das nossas relações interpessoais passem a acontecer no ambiente virtual. Hoje, 60% dos brasileiros utilizam aplicativos como um meio para achar uma alma gêmea ou um encontro casual. Mas como chegamos nesses números? O que mudou na forma como nos apaixonamos com a consolidação das redes sociais e da internet? É possível quantificar essas mudanças como negativas ou positivas? Se engana quem pensa que as ferramentas eletrônicas de relacionamento são novidades deste século. Os primeiros serviços computadorizados podem ser encontrados ainda nos anos 1960. Eles surgiram de maneira primitiva em algumas universidades estadunidenses, com o objetivo de juntar almas gêmeas a partir do preenchimento de um questionário. Mas o método fracassou por alguns motivos. Primeiramente, o acesso a computadores ainda era muito restrito. Havia também um descrédito da ferramenta. As pessoas não acreditavam que uma máquina resolveria algo que elas passavam a vida toda buscando. E além disso, ninguém queria parecer tão desesperado a ponto de utilizar um método não comprovado. Nos anos 80, os classificados se popularizaram na busca por um par romântico. As pessoas pagavam por um espaço no jornal, onde se descreviam em poucas palavras, geralmente com um título chamativo. Ainda nos anos 80, houve a tentativa de emplacar no mercado o serviço de relacionamento por vídeo, os chamados video dating. Uma busca rápida no YouTube e é possível acharmos algumas dessas preciosidades. A modalidade do video dating fracassou, mas os investidores viram na internet um caminho possível para a conquista desse público. Em 1995, o site Match.com foi lançado, e o público, já mais habituado ao uso de computadores, rapidamente aderiu à ferramenta. Em 2004, já eram 40 milhões de usuários cadastrados. O Match.com abriu caminho para outros sites com o mesmo objetivo. Um dos maiores no mercado de relacionamentos hoje, o Tinder, foi lançado em 2012 e chegou ao Brasil em agosto de 2013. Hoje já são 100 milhões de pessoas cadastradas no mundo inteiro. O Happn foi inventado na França e funciona no Brasil desde 2015. E, assim como o Tinder, o site conquistou rapidamente o público. De 70 milhões de usuários mundiais, pelo menos 7 milhões são brasileiros. Com a popularização desses sites como uma nova porta de entrada para o amor, nichos foram surgindo e as experiências ficando cada vez mais personalizadas. O site Coroa Metade foi criado para atender a população com mais de 40 anos e que busca por um relacionamento sério. O Divino Amor é líder nacional em namoro cristão e busca unir pessoas de uma mesma religião. O Single Parent Meet busca unir pessoas solteiras ou divorciadas que tenham filhos. Até mesmo aplicativos para relações extraconjugais existem e são muito utilizados. O Ashley Madison foi lançado em 2001 e promete descrição para quem quer conseguir um caso fora de seu relacionamento. O site passou por uma reformulação em 2017 após uma polêmica de vazamento de dados de usuários. E o amor digital na terceira idade, será que existe? Mas é claro, o Wartime é considerado o Tinder para pessoas com mais de 50 anos, e é o aplicativo de nicho que mais cresce.
Só que praticamente não é mais necessário utilizar sites específicos na busca por relacionamentos. Com a internet totalmente inserida na nossa sociedade e com nossas vidas expostas no ambiente virtual, basta um perfil online para que se estabeleça contato entre possíveis pares românticos. O Orkut, a rede social queridinha dos brasileiros, foi pioneiro em unir casais online. As comunidades aproximavam pessoas com gostos parecidos, as fotos de perfil permitiam aos usuários exibirem seus atributos físicos mais interessantes e os recados permitiam um primeiro contato entre os internautas. Isso sem falar nos famosos depoimentos, uma forma importantíssima de demonstração pública de afeto. Infelizmente, o site saiu do ar em 2014 e abriu espaço para outras redes sociais se consolidarem. Quantos são os casos amorosos que você conhece que surgiram a partir de um primeiro contato por alguma delas? Essa nova dinâmica de relacionamentos trazida pelas inovações tecnológicas mudou drasticamente as relações culturais e sociais. Na tentativa de mapear e decifrar as relações amorosas da era digital, o comediante Aziz Ansari lançou em 2015 o livro Romance Moderno, junto com o sociólogo Eric Klinenberg. Segundo a pesquisa apresentada na obra, podemos identificar algumas características que surgiram com a mudança na dinâmica dos relacionamentos. 4 pontos podem ser destacados: a diversidade, o empoderamento, o momento e o padrão de busca. Antes da internet surgir, os casais geralmente eram formados por pessoas que já tivessem algum tipo de conexão prévia. A diversidade de raça, religião e nacionalidade era muito rara. Claro que por questões que vão além da era digital. Mas pense, em 1932, o sociólogo James Bossard examinou 5.000 certidões de casamento no estado da Filadélfia. E os resultados falam por si. De cada 6 casais, um morava no mesmo quarteirão. 1 em cada 8 morava no mesmo prédio quando se conheceram. Hoje, quais as chances de nos casarmos com nosso vizinho de infância? Quantas pessoas você conhece que se casaram com alguém da mesma cidade? E do mesmo bairro? A diversidade geográfica acompanhou a diversidade social e econômica das relações. E a internet, se posicionando como um ambiente sem fronteiras, expandiu ainda mais o leque de possibilidades. Também somos, de modo geral, seres mais empoderados por causa das redes sociais. Se antes dependíamos de amigos, familiares e proximidade geográfica para conhecer alguém, hoje o controle está todo em nossas mãos. Basta querer e podemos nos colocar como disponíveis e à procura de um relacionamento online, sem a ajuda de terceiros. Com um clique, filtramos interesses, idade, altura, peso e características pessoais que julgamos ser mais interessantes. Observe como os casais americanos foram formados entre os anos de 1940 e 2010. Para casais heterossexuais, o intermédio de amigos permaneceu como a principal forma de encontro desde 1950. Porém, com a chegada da internet, por volta de 1980, o meio rapidamente se tornou uma das formas de encontro mais frequentes. Para os casais homossexuais, em um curto período de tempo, a internet se consolidou como a forma mais eficiente para unir pares. O momento de busca por um parceiro de vida também foi se alterando ao longo dos anos. Converse com seus avós. Com quantos anos eles se casaram? O que significava o matrimônio para as gerações mais antigas? Enquanto antigamente o casamento era visto como o primeiro passo para a vida adulta, hoje ele é um dos passos mais avançados. A geração atual parece ter outras prioridades. No Brasil, em 1974, a idade média de casamento para mulheres era de 23 anos. Em 2014, subiu para 27. Durante o mesmo período, a diferença para os homens foi de 27 para 30 anos. Por fim, o que procuramos nos relacionamentos atualmente é bem diferente do que ocorria no século passado. No início da década de 60, chegava a 76% a proporção de mulheres que admitiam estar dispostas a se casar com alguém que não amassem. A questão do casamento por amor e paixão é bem recente. Até pouco tempo atrás, as famílias eram formadas por uma simples e pura funcionalidade. Era o chamado casamento de companheirismo, uma relação entre duas pessoas na qual cada uma delas tinha funções muito nítidas a serem desempenhadas. Caso cumprissem bem o seu papel, o casamento era considerado saudável e estável.
Isso não significa que não pudesse existir amor ali, somente que o sentimento era fruto de uma construção, e não o motivo pelo qual a união se deu. A autora Stephanie Coontz, em sua obra Marriage: A History, defende: o casamento era uma instituição política e econômica vital demais para ser assumida com base em algo irracional como o amor. Acho que já ficaram bem claras as mudanças sociais e culturais trazidas pela era digital quando falamos de relacionamento. Mas e quimicamente? Quais os efeitos da paixão no nosso corpo? Será que isso muda de um encontro virtual para um encontro real? Antes de começarmos a tentar chegar nessas respostas, pare e pense. Em que parte do corpo humano os efeitos da paixão são mais sentidos? Isso mesmo, no cérebro. Apesar de associarmos o sentimento da paixão à figura do cupido flechando um coração, não é neste órgão que os sintomas surgem primeiramente. Os primeiros efeitos são sentidos no cérebro humano através da liberação de alguns hormônios. A dopamina é responsável pelo aumento de desejo pela pessoa amada. É ela quem dá aquela sensação de que o amor é lindo, sabe? A feniletilamina parece um palavrão, mas é só o hormônio desencadeado pela troca de olhares ou aperto de mãos com a pessoa amada. A noradrenalina aumenta nosso suor, tira nosso sono, nossa fome e nos dá mais energia. Esse neurotransmissor nos prepara para o grande encontro. A endorfina é conhecida como o hormônio da felicidade. E convenhamos, quando estamos nos estágios iniciais de uma paixão, esse sentimento toma conta. A ocitocina é o hormônio do apego. Ele nos deixa mais confiantes e é conhecido por ser o responsável pela escolha de um relacionamento mais sério e monogâmico. A serotonina é o único hormônio da lista que cai durante uma paixão. A baixa dele desencadeia pensamentos obsessivos e fixos relacionados a um determinado alguém. Mas será que com o ambiente virtual e novas portas de entrada para diferentes paixões, esses efeitos mudaram? Segundo estudos, não. A antropóloga Ellen Fisher é especialista em comportamento humano e estudou o cérebro apaixonado por anos. Ela chegou à conclusão de que a tecnologia não mudou o amor. Ela é a favor da ideia de que os sites de relacionamento sejam tratados, na verdade, como sites de apresentação, já que, na realidade, eles só expandem o leque de possibilidades de encontro entre pessoas próximas. Mas, a partir daí, a única maneira de saber precisamente se o relacionamento vai para frente ou não é o encontro pessoal. O único e verdadeiro algoritmo é o cérebro, Fisher defende. Hoje, existem até conselheiras no assunto. A especialista em namoros virtuais Laurie Davis lançou em 2013 o livro Love at First Click, The Ultimate Guide to Online Dating. E ela aconselha: 6 mensagens são o limite ideal para trocar com um desconhecido online antes de marcar o date. As redes são vistas, portanto, como veículos para conhecer mais pessoas, não onde os encontros ocorrem de fato. As ferramentas são outras, mas a forma como nos relacionamos, não. Se antigamente a preocupação era de que maneira poderíamos nos aproximar de um pretendente, hoje a escolha de uma boa foto de perfil parece ser crucial. Em vez de pensar somente no que seria assunto no primeiro encontro, hoje a conversa online é elemento essencial para decidir se o date vale a pena. Ainda nos preocupamos com as mesmas coisas, mas em intensidades e contextos diferentes. Algumas discussões e polêmicas se tornaram mais calorosas também. Se há quem diga que nunca foi tão fácil trair em tempos de redes sociais, existe o outro lado. Nunca foi tão fácil ser descoberto. Estamos ao alcance de praticamente qualquer um através das nossas redes sociais. A vulnerabilidade que isso traz para nossos segredos é inquestionável. E se delimitar o que de fato é traição sempre foi um desafio, imaginem tempos de likes no Instagram e de respostas pelos stories, e os desabafos e indiretas pelo Twitter. As discussões que sempre rodearam os relacionamentos ganharam outra camada de significações. Mas uma coisa é certa: a internet facilitou a busca por um par romântico. Será mesmo? Pense por um outro lado. Na época em que os casamentos aconteciam entre indivíduos de uma mesma classe social, econômica e cultural, as opções não eram muitas. Dessa forma, a escolha era mais fácil. O mundo virtual trouxe uma noção de que existe o melhor e que devemos buscar incansavelmente por ele. A experiência pode, então, passar de algo divertido para uma busca estressante. A grande quantidade de pessoas disponíveis nos deixa mais exigentes e torna a decisão cada vez mais difícil.
Depois de mais de 20 anos utilizando as redes sociais como um espaço positivo para procurar e manter um relacionamento, o lado mais sombrio disso vem transparecendo. Uma busca no Google e encontramos: namoros e redes sociais podem ser inimigos. Existem pesquisas que comprovam que usuários ativos de redes sociais tendem a ter mais conflitos em suas relações amorosas. Por outro lado, a internet tem permitido que casais mantenham relacionamentos à distância e mais duradouros. Um levantamento realizado nos Estados Unidos conseguiu quantificar: apenas 27% dos namoros à distância acabam antes dos 6 meses. Enquanto isso, para namoros convencionais, o número é maior. 30% deles tendem a acabar antes do mesmo período de tempo. Por lá, são mais de 7 milhões de casais que permanecem unidos graças aos avanços tecnológicos. Limitar o romance na era virtual como uma conquista positiva ou negativa parece muito raso. Os níveis de entendimento do que é bom e o que é ruim é algo muito subjetivo para ser definido por uma experiência 100% pessoal: o amor. O que podemos afirmar é: a internet expandiu de maneira jamais prevista as possibilidades de relacionamento. Não existem mais fronteiras ou limites. O filme Her ilustra um extremo das transformações trazidas pelos relacionamentos com a tecnologia. O protagonista, interpretado por Joaquin Phoenix, desenvolve um sentimento e uma relação amorosa pela assistente operacional de seu computador. Ele se apaixona por sua voz. Na vida real, não estamos muito distantes disso. A timidez e a introspecção social não são mais sinônimos de solidão. No Canadá e nos Estados Unidos, existem aplicativos como Invisible Boyfriend e Invisible Girlfriend que oferecem um serviço de recebimento de mensagens e cartas amorosas por um valor mensal. O Funk Tionide é um travesseiro que se vende como um robô para acabar com a solidão. O robô japonês Kirobo já é comercializado como um parceiro para conversar, capaz até mesmo de aprender coisas novas e evoluir cognitivamente. Com todos esses avanços tecnológicos, o trabalho de especialistas em namoro virtual parece algo necessário. Para a sorte de todos, existem livros e manuais gratuitos sobre como se dar bem nesses espaços e nessas relações. Mas ficamos com a questão: será que estamos perdendo a habilidade de nos relacionarmos somente em carne e osso? O cenário pode ser positivo ou apocalíptico. Você decide.